Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste terceiro trimestre de 2025, no qual estamos estudando lições bíblicas baseadas nos 15 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, lição que será estudada presencialmente no dia 3 de agosto de 2025. Continue conosco, nos acompanhe neste dia. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. O título da lição de hoje é o seguinte: Uma igreja cheia de amor. O textuário está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E a verdade prática declara o seguinte: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 37. E os objetivos da lição de hoje são três. Primeiro, compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Segundo, reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. Por fim, incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Em meio à complexidade do mundo moderno, onde o individualismo e a indiferença se manifestam, a igreja, meus irmãos, é chamada a ser um farol de esperança, de amor e de solidariedade. E o nosso desejo com esta lição de hoje é que ela venha nos inspirar a cultivar um amor genuíno, a manifestar a graça divina em nossas ações e a praticar a solidariedade para com todos. Como diz a Bíblia, fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Lembre-se que Jesus disse que todos os mandamentos bíblicos se resumem em dois: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e amar o próximo como a si mesmo. Deus, através do Espírito Santo, Deus, por causa do amor dele que está derramado em nossos corações, capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Somente através do amor de Deus que está derramado em nossos corações é que capacita o crente ao exercício da bondade, capacita o cristão a aprender a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Tópico 1 da nossa lição: o amor manifestado na comunhão cristã. Tópico 1.1, o crescimento da igreja cristã. Nós vemos, meus irmãos, aqui em Atos 4:32, que tinha a igreja lá em Jerusalém, a multidão dos que criam. Então, nós já vemos aqui que
já tinha uma multidão de crentes, um número muito grande de pessoas convertidas ao Evangelho. A igreja de Jerusalém, que havia começado com cerca de 120 discípulos que foram batizados no Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, esta igreja já estava crescendo a ponto de Lucas, aqui em Atos, já chamar e dizer que ali já tinha uma multidão de crentes. E crescendo a igreja, crescem também os problemas, porque pessoas são problemáticas, pessoas, seres humanos, pecadores, ainda que convertidos a Cristo, todos nós somos falhos. Então, os desafios e os problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação aos desafios e problemas de uma comunidade menor. Então, numa igreja maior, numa comunidade maior, esses desafios se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. A igreja tem que crescer tanto do ponto de vista quantitativo, como também do ponto de vista qualitativo. Diz a palavra de Deus em Atos 6 e 7 que a igreja de Jerusalém se multiplicava. Com isso, também os desafios, inclusive lá em Atos 6, estava havendo problemas de discriminação de pessoas na distribuição dos alimentos, dos bens materiais, para suprir as necessidades das viúvas. Então, tinha problemas. A igreja de Jerusalém não era perfeita, embora fosse uma igreja que tivesse muitas qualidades, que serve de exemplo para nós, mas também ela tinha as suas dificuldades. Então, ali teve aqueles problemas que foi solucionado com a instituição do diaconato. Os apóstolos instituíram os diáconos para cuidar desse importante negócio que era da arrecadação e distribuição de alimentos e de bens materiais para ajudar as viúvas pobres ali da igreja. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. O amor, como diz Paulo em Colossenses 3:14, o amor é o vínculo da perfeição, ou, como dizem outras traduções, o amor é o elo perfeito. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Lembre-se que a igreja é comparada na Bíblia como um corpo, e todos nós, cada um de nós, é um membro individual deste corpo, e todos nós, juntos e misturados, formamos um corpo, um só corpo. Então, é importante o sentimento de pertencimento de cada um de nós a este corpo, e o que nos une é o amor de Deus. Assim como o sangue une, leva vida, oxigênio e nutrientes para todas as células de um corpo, para todos os membros de um corpo, assim também Cristo, por meio do amor de Deus derramado em nossos corações, também faz com que todos nós sejamos um corpo vivo e regados pelo amor de Deus. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou lugar do amor em algum ponto. Então, a igreja precisa vigiar, precisa ter cuidado para não dar lugar ao egoísmo, para não dar lugar às divisões. Tópico 1.3, a vida interior. Diz o texto de Atos 4:32 que era o coração e a alma do povo, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Então, nós vemos aqui que a igreja de Jerusalém era uma igreja que, em sua essência, revelava a sua união interna, era uma unidade em amor, embora cada um dos seus membros fossem diferentes, mas eles eram unidos. 1 Coríntios 1:10, Paulo disse: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisão
entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Escrevendo também aos Filipenses, Paulo pediu, né, Filipenses 2:2, né, que os irmãos lá de Filipos deveriam ter o mesmo modo de pensar, ter o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. 1 Pedro 3:8, Pedro apela aos irmãos, finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Então é muito importante esta unidade em amor. Cada um de nós é um membro diferente, mas todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta com o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, que tem como título Uma Igreja Cheia de Amor. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus. Queremos aqui mandar a paz do Senhor para todos os ouvintes da Rádio Libertadora FM 96.3, que todos os sábados, pela manhã, das 8 às 9, nos acompanha aqui no programa EBD em Síntese. Meus irmãos, estávamos encerrando, encerramos o primeiro bloco do programa, da lição de hoje, falando sobre o amor manifestado na comunhão cristã. Nós aprendemos no bloco anterior que a união e o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito Santo, fortalecem a igreja e sua missão. Tópico 2 da nossa lição, o amor como manifestação da graça. Tópico 2.1, a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. É interessante que tem um hino antigo que dizia que saiba que Deus não opera onde há separação. Então, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Atos 4:33, a Bíblia diz que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, ou seja, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. É muito importante, irmãos, sermos zelosos pela ortodoxia bíblica. Cada igreja, cada comunidade tem as suas tradições, tem os seus usos e costumes, mas, meus irmãos, essas regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos, né? Tem que haver ortodoxia, mas tem que ter amor. Tem que ter ortodoxia, mas também tem que ter fogo no coração. Ortodoxia morta, ela mata, né? E apenas paixão no coração, sem doutrina, sem ortodoxia, também não dá certo. Então, é um ambiente onde Deus opera, é um ambiente onde o povo vive a plenitude do Evangelho. Tópico 2.2, a graça como favor imerecido. A graça é um favor imerecido, é aquilo que Deus nos dá mesmo sem a gente merecer. Atos 4:33, Lucas relata que lá na igreja de Jerusalém, no princípio daquela igreja, diz que em todos eles havia abundante graça. Então, a graça de Deus ali era derramada de uma forma muito abundante sobre aquele povo de Deus
naquela cidade. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Porque, irmãos, nós somos agraciados por Deus, nós somos tratados por Deus de forma graciosa e isso também nos impulsiona a tratarmos o próximo também de forma graciosa, de tratarmos o semelhante de forma altruísta. Então, nós aprendemos isso com Jesus. Quanto mais a gente vive, experimenta e reconhece essa graça de Deus na nossa vida, maior é a probabilidade também de refletirmos este amor gracioso também no tratamento com as outras pessoas. A graça de Deus gerou entre os crentes de Jerusalém um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. A gente pode, por exemplo, observar isso também lá na igreja de Tessalônica, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 9 a 10. Apóstolo Paulo diz assim aos irmãos de Tessalônica: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Os irmãos ali de Tessalônica estava dando esse testemunho, foram instruídos a amar uns aos outros e eles estavam praticando isso, e isso já era do conhecimento de toda a Macedônia, e Paulo diz que vocês devem progredir nisso mais e mais. Essa é uma coisa que a gente precisa crescer a cada dia mais, no amor e na graça, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus. Vemos também isso na vida do apóstolo Paulo, que disse em 1 aos Coríntios 15:10 o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, meus irmãos, esta manifestação da graça de Deus na nossa vida, essa graça abundante, como diz o texto de Atos 4:33, ela capacita o crente, impulsiona o crente a viver plenamente esse amor de Deus, a viver o Evangelho de Jesus Cristo em sua dimensão mais completa e plena. Então, somente a graça de Deus gera esse sentimento de gratidão. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo aquilo que somos ou que fazemos, devemos isso à graça de Deus. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de fazer bem algum, porém, a graça de Deus na nossa vida é quem nos ajuda, é quem nos abençoa e nos capacita, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tópico 3 da nossa lição: a manifestação do amor na solidariedade cristã. Esse tópico 3 da nossa lição é um tópico principal aqui da lição de hoje, da lição de número 5, e precisamos gastar um pouco mais de tempo neste assunto de grande importância. Tópico 3.1, a busca pela equidade. O comentarista aqui,
ele trabalha aqui o conceito de equidade e o conceito de igualdade. É muito importante, irmãos, entendermos o significado dessas duas palavras, que são significados diferentes, não têm o mesmo significado. Quando a gente fala de igualdade, igualdade significa tratar, todos da mesma forma, independentemente de suas diferenças individuais. Nós sabemos que as pessoas são diferentes umas das outras em vários aspectos. As pessoas têm escolhas próprias, cada pessoa tem a sua condição natural, vive em determinado contexto, tem as suas virtudes, tem os seus defeitos, tem as suas potencialidades, tem as suas limitações. Ninguém é igual a ninguém, ninguém é igual a ninguém. A igualdade trata todas as pessoas da mesma forma, independentemente de suas diferenças individuais. Por outro lado, a equidade, o conceito de equidade já se preocupa mais com a justiça, a equidade já se preocupa mais em dar um tratamento mais justo. Por quê? Porque na equidade, a equidade reconhece que as pessoas têm necessidades diferentes e buscam adaptar as ações e políticas para garantir que todas tenham acesso às mesmas oportunidades. Então, equidade trata de igualdade de oportunidades, porque reconhece que as pessoas são diferentes, que estão em condição diferentes, cada uma tem o seu contexto, tem as suas potencialidades e limitações, cada uma tem a sua condição natural ou adquirida e se preocupa a equidade mais em um tratamento justo, dando igualdade de oportunidades. Em Jerusalém não havia um nivelamento social. Em Jerusalém, os irmãos não estavam todos nivelados por cima e nem nivelados por baixo. Meus irmãos, mas o nosso segundo bloco do programa EBD em Síntese já se encerrou o tempo. Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta para dar continuidade a este assunto. Continue conosco. Amém, meus irmãos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, lição esta que será estudada presencialmente no domingo 3 de agosto de 2025. A lição 5 tem como título Uma Igreja Cheia de Amor. A Igreja de Jerusalém era uma igreja cheia de amor, e este amor de Deus derramado nos corações dos crentes daquela igreja fazia com que aqueles irmãos vivessem em unidade, tivessem um sentimento comunitário muito forte e um sentimento de pertencimento, um sentimento de corpo muito grande ali, todos interagindo entre si e ajudando uns aos outros. A igreja de Jerusalém, como diz aqui o tópico 3.1 da nossa lição, lá não havia nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas, mas havia também pessoas que são pobres, pessoas pobres. É interessante, irmãos, que o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4, diz, para que não haja pobres entre vós, quando lá Moisés está falando e discursando ao povo sobre combatendo a ganância, combatendo a usura, etc. Ele se preocupava para que não houvesse ali desigualdades sociais entre o povo, então para que não haja pobres entre vós. E a gente vê no Novo Testamento que Jesus dizendo ali aos discípulos que os pobres sempre tereis convosco. Porque, irmãos, vivemos em um mundo caído.
o ideal de Deus, a vontade de Deus, que é que não haja desigualdade social, que todos tenham igualdade de oportunidades, que todos tenham as suas necessidades básicas, de moradia, saúde, educação, lazer, etc., supridas. No entanto, a gente vive em um mundo caído, a gente vive em um mundo de pecado, governado e liderado em todas as instâncias por pessoas pecadoras que têm as suas virtudes, mas que têm muitas falhas, que têm muitos defeitos. Então, nenhum sistema econômico, nenhuma filosofia política dá conta de resolver todas as desigualdades sociais e dá conta de resolver todos os problemas do mundo. Somente quando Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estiver reinando aqui na terra no milênio, é que vai brilhar o sol da justiça. A verdadeira justiça social só vai ocorrer aqui na terra quando Jesus estiver reinando. Enquanto isso, estamos vivendo em um mundo caído de pecado, com grandes desigualdades sociais. Em alguns países a desigualdade é maior, em outros países a desigualdade é menor. Em alguns países há um nivelamento social por baixo, onde se socializa a miséria com a grande maioria da população e apenas uma pequena nata de governantes que toma de conta da máquina estatal que são abastados, né? Então, nós temos aí vários sistemas de governo capitalista, socialista, comunista, que têm os seus problemas. Mas, irmãos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, as igrejas locais, em todos os lugares onde ela vive, onde ela pratica a fé cristã, ela deve atuar, todos nós devemos atuar no sentido de diminuir as desigualdades sociais, manifestar o amor, a generosidade, o amor cristão ao próximo na forma de generosidade, de solidariedade e de ações altruístas. A Igreja de Jerusalém demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar da situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos, né? Atos 4:34 diz que não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então havia essa sensibilidade em atender, em ajudar aquelas pessoas que precisam. Então tinha pessoas mais abastadas que tinham propriedades, elas vendiam para ter recursos para ajudar aqueles que precisam. Tópico 3.2, propriedade e compartilhamento. A Igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade dos seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Aqui, nesse texto bíblico de Atos capítulo 4, não há nenhuma base bíblica para defender o sistema de governo comunista, no qual, através da coerção, do poder coercitivo do Estado, nivela todo mundo por baixo, né? O comunismo é ateu e coercitivo, mas o comunitarismo cristão, ele é voluntário, altruísta e generoso. Então, a Bíblia defende a propriedade privada, no entanto, aqueles que têm propriedades devem usá-las para a glória de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, 1 Coríntios 10:31, a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, as nossas riquezas e propriedades devem ser utilizadas para a glória de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6,
versículo 17 a 19, Paulo diz assim a Timóteo: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da vida eterna. O que a Bíblia recomenda é que aqueles que têm bens, que têm posses, devem usá-las para a glória de Deus e ficarem atentos a suprir as necessidades daqueles que precisam, de ajudar aqueles que não têm. Então, irmãos, isso é muito importante. Inclusive, Maria, mãe de João Marcos, colocou a sua casa à disposição dos irmãos da igreja para ali funcionar uma casa de oração, onde o povo ali se reunia. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Então, é a generosidade, uma manifestação do amor ao próximo, que todo cristão deve ter. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Inclusive, quando os apóstolos lá de Jerusalém abençoaram Paulo no ministério dele para com os gentios, diz que Paulo fosse pregar, evangelizar, plantar a igreja aos gentios, mas que não se esquecessem dos pobres. E Paulo disse que ele se esforçou nesse sentido. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 9 a 10, Paulo disse: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, devemos entender, irmãos, que a bondade é uma das virtudes do fruto do Espírito. Então, o crente não pode se cansar de fazer o bem. O crente, obrigatoriamente, tem que ser bondoso, tem que ser uma pessoa bondosa. E ele disse: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé ou aos da família da fé. Romanos 12, 13 diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Então, é um imperativo. Tem tradução que diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. Essa palavra aí, comunicar, em Romanos 12, 13, significa compartilhar, repartir. Aqui o texto está dizendo que a gente deve ajudar as pessoas necessitadas, porque isso é uma demonstração prática da nossa fé. Tiago, quando fala de fé e obras, ele questiona aqueles que dizem que tem fé, mas não tem obras. E ele diz em Tiago, capítulo 2, versículos 14 em diante, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e onde vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, é necessário que haja essa demonstração prática do amor cristão por meio das obras. 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 18, o apóstolo João também chama a atenção desse tema sobre a importância, disse: filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E, para concluir, tópico 3.3, um exemplo de voluntariedade a igreja de Jerusalém deu. Diz o texto de Atos 4:34,
que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Veja, irmãos, que aqui nada era coercitivo, nada era feito por obrigação, né? Ninguém era obrigado a nada, mas o amor é que regava aqueles corações, é que impulsionava aqueles irmãos a doarem seus bens, a compartilharem, a repartirem os seus bens para atender às necessidades dos santos. Então, ninguém contribuiu porque fora constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros, como, por exemplo, aconteceu lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 4. O apóstolo Paulo disse, né? Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Então, é essa contribuição voluntária, motivada pelo amor, não motivada por interesses egoístas, não motivadas por likes, né, ou por marketing, mas motivada pelo amor ao próximo. É isso que Deus se agrada, é isso que devemos praticar. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Agradecemos a você pela sua audiência. Continue nos acompanhando semanalmente em todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.